Nosso boa tarde a todos, estejamos em paz. São todos bem-vindos à nossa palestra doutrinária das sextas-feiras, a nossa primeira palestra do ano de 2024. Esse trabalho das nossas palestras doutrinárias, ela sempre verte sobre temas atuais e importantes à luz da doutrina espírita. Neste final de tarde de hoje, nós temos aqui a grata satisfação de ter nosso companheiro Alexandre, da Sociedade Espírita Caminho da Luz, um grande divulgador da doutrina espírita em nossa cidade de Porto Alegre, também um grande amigo, sempre disponível para as várias atividades da nossa casa, do movimento espírita, e que vai versar sobre o tema Metas Cristãs para 2024. Com certeza, um tema muito atual, porque todos nós sempre fazemos metas para os nossos anos, quando eles iniciam. Para darmos início às nossas atividades, antes de lermos uma pequena trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, queremos convidar todos também a fazerem parte, assistir aos nossos outros trabalhos. Domingo, às 10 horas, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem transmissão pelo Facebook. Terça-feira, às 17 horas às 18 horas e 45 minutos, nós temos as preces e irradiações, também trabalho que ocorre também com transmissão virtual. Nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, às 5h15, na terça também, e temos outras atividades abertas na nossa casa que podem ser conferidas agora no nosso site, que nós lançamos essa semana, www.ceacpoa.org, onde podemos acessar horários de passes, de atendimento fraterno, de SEAVs e outras notícias relevantes e importantes sobre a nossa querida sociedade. www.ceacpoa.org. Escolhemos, então, para iniciar as nossas atividades essa tarde, um trecho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nas instruções dos Espíritos, bem e mal sofreram, número 18. E o benfeitor, Lacordaire, vai dizer o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, pois, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Convidamos agora todos a fazer a nossa prece de abertura. Jesus, amado Mestre, que neste ano que se inicia, possamos nos guiar pelo Teu Evangelho de luz, de perdão e de redenção. Que possa ser um ano de grandes aprendizados para nós, espíritos imortais, em processo evolutivo e com necessidade de reajuste e resgate. Permite que possamos cada vez mais nos espiritualizar, internalizando as virtudes do Teu Evangelho, aprendendo assim a amar, a perdoar, a tolerar e todos os outros ensinamentos de que temos necessidade. Pedimos-te sempre que deixe a Tua paz conosco, para enfrentarmos com serenidade os desafios da vida. Muito obrigado, que assim seja. Passaremos então agora a palavra para o nosso palestrante da tarde de hoje. Boa tarde, meus amigos, meus irmãos. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez. Nos sentimos muito honrados de começar o ano, fazendo palestras aqui na casa. Eu lembro do Allan Kardec ainda menino, que a minha mãe vinha comprar os bolinhas de açúcar, e até conversava com o José Daniel quando ele esteve lá na nossa casa essa semana. Então, com certeza já tem um carinho, um afeto muito grande aqui pelo Allan Kardec.
E começamos lá com o convite do nosso irmão Daílson, ainda lá na Andrade Neves, né? Fazendo atividades, palestras. Então, nosso carinho, nossa gratidão ao convite dos amigos, né? Pelas palavras do José Daniel também, e a todos vocês que nos acompanham aqui presencialmente e também virtualmente. Bem, meus amigos, é muito natural que a gente, quando começa a fechar o ano, ou se inicia um outro ano, a gente começa a traçar planos, né? O que nós pensamos, né, em realizar no ano que chega? Umas férias com a família, pensamos talvez trocar de carro, quem sabe mudar de emprego, fazer um concurso para melhorar financeiramente a vida. Enfim, buscamos talvez reformar a casa, buscar melhoras que a gente possa viver mais confortavelmente, viver melhor, ter uma vida melhor. Isso não tem nada de errado. Isso é natural na busca do ser humano, em viver melhor, se sentir melhor, ter uma boa vida, como se diz. Não há nada de errado, Deus jamais vai nos condenar por isso. Desde que seja de forma honesta, desde que a gente esteja ali o suor de nosso trabalho, com certeza está tudo certo. Não tem problema nenhum. Até porque vivemos no mundo material, e as coisas do mundo material são os nossos apelos. Mas não lembramos que somos um espírito encarnado em corpo físico, que estamos aqui de passagem. Até vislumbrando a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação? Lembra da resposta? Chegar à perfeição e resgatar as nossas faltas. E esse chegar à perfeição é um passo a cada existência. Um passo que damos para evoluirmos, para melhorarmos, para buscarmos seres melhores do que somos. Se a gente for imaginar e estudar a própria história, e hoje com tantas séries e filmes de épocas passadas, a gente consegue identificar como é que era o comportamento daquelas pessoas que viviam, né, em períodos atrás. A gente via que realmente era muito mais difícil a vida, né? Muitas vezes as pessoas estavam ali só para viver, só para ter o que comer, para se manter vivo, lutando contra as intempéries do tempo, contra a opressão daqueles mais fortes, enfim. E hoje já não. Hoje há isso um pouco, mas muito menos. Hoje a gente consegue, além de ter alimentação, o vestuário adequado, conseguimos ter outras coisas também. Temos aí as tecnologias que vêm, né, nos auxiliar em tantas coisas. Isto mostra que houve evolução no mundo, que através dos tempos se evoluiu. E nós voltamos, mais uma vez, a mais uma existência. E a nossa preocupação não deve ser somente as coisas materiais, que também tem preocupação, porque nós precisamos ter um bom estudo, um bom colégio aos nossos filhos, e nós mesmos precisamos crescer, evoluir intelectualmente, que também é um objetivo do espírito. Mas e as coisas do espírito, meus amigos? Será que nós temos cuidado disso? Será que cada vez que a gente faz esses planos para um ano melhor, nós colocamos ali, oportunizar que entremos talvez num grupo de estudo de centro espírita, fizemos parte de algum trabalho voluntário que possa ajudar aquele que precisa, boas leituras, para nos enriquecermos e conhecermos mais sobre a doutrina, e falamos aqui da doutrina porque é a que nós escolhemos, né, para seguir em nossas vidas. Será que planejamos isso lá nas nossas agendas? Então, há de pensar nisso, bem importante. E lembramos daquela história de Alexandre o Grande, também não lembro se já contamos aqui, que ele, quando estava no final da vida, no sentido assim, da vida física, ele morreu, desencarnou muito jovem, ele chama os seus assessores e faz 3 pedidos. O primeiro, ser os médicos do reino e colocar à frente do seu cortejo. A segunda, pegar pedras preciosas e quando passasse então esse cortejo, elas fossem jogadas à terra. E o terceiro, que o seu caixão, que o seu ataúde fosse sem tampa e ele com as mãos para fora. Logicamente, quem não conhece essa história também fica curioso de saber o porquê, assim como seus assessores que lhe perguntaram: bem,
Os médicos são para mostrar que quando chega a nossa hora, não tem médico que dê jeito. As pedras preciosas é para justamente mostrar o que vem da natureza, o que vem da terra, para ela deve ser devolvido. E as mãos para fora é para mostrar que aqui chegamos de mãos vazias e retornaremos também de mãos vazias. E isso talvez seja uma das maiores verdades que nós identificamos, né? Quando retornaremos, ou quando retorna um familiar, um ente querido, não tem como levar nada. Mas ele leva, assim, o seu espírito leva muita coisa. Leva aquilo que ele conquistou em sentimentos, em virtudes, em amizades, assim por diante. Isso ele leva. Isso lhe pertence realmente. O demais são concessão divina. São empréstimo de Deus a todos nós para vivermos, né, nesse momento, nessa existência, aqui no mundo físico. Sandra Borba é uma palestrante, oradora muito conhecida do Rio Grande do Norte. Ela é colaboradora da Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira, já esteve aqui em Porto Alegre várias vezes, em congresso e outras atividades. Ela tem uma maneira muito peculiar assim, de falar, ela é muito divertida, né? E tivemos a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, ela é assim mesmo, né? Aquele jeito bem extrovertido de ser. Ela, em certo trabalho, em certa palestra, ela fez um comentário que achamos muito interessante para a nossa reflexão. Ela disse que o espírito humano tem 3 grandes desafios. O primeiro é evoluir. O segundo, educar. E o terceiro, emagrecer. E aí ela começa a explicar, começando pelo emagrecer. Emagrecer, a gente sabe, para aqueles que têm dificuldade de peso, como é um sacrifício, né, de mudar o hábito alimentar, a própria dieta, abrir mão de tantas coisas deliciosas, né, que a gente muitas vezes gosta de comer, e faz parte, para a gente poder ter um corpo melhor, no sentido ou pela saúde mesmo, até para se apresentar, né, numa aparência melhor. O educar. Como é que eu vou educar alguém se eu não dou o exemplo? Há de haver um esforço de melhora nesse aspecto, não é? De dar um bom exemplo, principalmente aos nossos filhos, aquelas pessoas que conosco convivem, né? Porque não adianta só falar, a gente sabe que a palavra ela tem uma certa força, mas o exemplo é mais forte, né? O exemplo ele é mais forte mesmo, né? O evoluir. Evoluir também é a mesma coisa. Há de haver um esforço. Não adianta dizer, vou evoluir. Não, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas na minha caminhada. Para poder evoluir, para crescer, para melhorar. Talvez ouvir mais, melhorar o meu comportamento perante a minha família, meus amigos, enfim, o ambiente de trabalho que eu vivo, até no centro espírita. Eu preciso também me modificar. Há de haver um esforço para tudo isso. Então, não é simples, gente. É trabalhoso. Mas a gente precisa dar o passo à frente. Então, da proposta das metas cristãs, a gente trouxe alguns exemplos, alguns caminhos que podem nos ajudar, assim, a quem sabe melhorar um pouco. A gente sempre conversa e até brinca, né? Se eu voltar um pouquinho melhor, já fiz a minha parte. Eu não posso voltar da mesma maneira. Se eu melhorei já um pouquinho, em algum aspecto, eu já dei um passo à frente, já avancei um pouco. Jesus, um dos seus sábios ensinamentos, nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como é que a gente alcança a verdade? Não é lendo, estudando, refletindo, buscando informações. E que verdade é essa que nos liberta? Quando conhecemos a doutrina espírita, principalmente o Evangelho, a gente começa a perceber que verdades são essas. É um convite de Jesus a todos nós ao conhecimento. E como adquirir esse conhecimento? Já falamos aqui as boas obras, as boas leituras. Nem sempre as espíritas, que também têm boas obras não espíritas, que vão nos ajudar também a nos conhecer melhor, a nos melhorarmos intelectualmente e até moralmente.
Mas talvez o grande caminho para isso, desse tema de Jesus, desse ensinamento de Jesus, seria o estudo. O estudo da doutrina espírita. Adquirirmos, escrevermos no grupo de estudo Centro Espírita e começarmos a frequentar esses estudos. Eu tenho certeza aqui dos nossos irmãos, aqueles que já frequentam o grupo de estudo, ou há pouco tempo, há muito tempo, e os nossos dois companheiros aqui também, podem nos dar vários depoimentos sobre a melhora que nós adquirimos quando começamos a estudar. A gente começa a perceber que a dor do outro, a dificuldade do outro é a mesma nossa, não é verdade? Questão familiar, questão de trabalho, os outros também têm. E nos ajuda a doutrina espírita, claro que a leitura é saudável, é muito importante, mas na leitura, quando eu estudo o capítulo, ou leio para o estudo da semana, eu vou ter várias visões de perceber de como entendem aquela lição. Como nós somos diferentes, graças a Deus, nós então conseguimos aprender uns com os outros. Isso impacta muito grande em nossas vidas, com certeza. Eu sempre conto a história de uma colega de estudo de alguns anos atrás, que ela começou a frequentar a casa espírita e queria que o esposo a acompanhasse, ela se sentia melhor. E é natural, quando a gente se sente melhor, quer que aquelas pessoas que a gente ame, né, nos acompanhem. E o marido nunca quis. Toda vez ela convidava, vamos lá, Centro Espírita, enfim. E ela, um dia, ela parou de convidar, desistiu. Chegou um momento que ela estava se preparando, ele falou lá, se ajeitou, hoje eu vou contigo lá no Centro Espírita. Mas como? Quanto tempo eu te convidei? E tu nunca quis ir. Pois é, meu bem. Agora eu notei que tu te transformaste numa pessoa melhor. Então, com certeza, é um bom lugar para mim frequentar. Então, é isso. As pessoas se modificam, se melhoram. Então, que possamos colocar como uma das metas o estudo. Aqueles que ainda não se... A gente usa a expressão matricular, mas isso é um estudo, né, normal. Mas que não se inscreveram para o grupo de estudo. Ou aqueles que se afastaram e não foram mais, que retomem. Porque isso nos traz ainda uma coisa muito importante. A amizade. Não é? Tem pessoas que ficam torcendo para chegar o dia do grupo para reencontrar aqueles companheiros. A amizade é muito importante. Tanto é que o próprio Mestre Jesus chega a colocar o amigo mais do que o irmão. Porque o amigo é aquele que nós realmente escolhemos. Realmente escolhemos. E, com certeza, como diz um pensador americano, que não lembramos o nome agora, contemporâneo, o amigo é aquele que nós o conhecemos intimamente e mesmo assim o amamos. Porque é aquela pessoa que nós temos aquela afinidade. E quantos amigos nós aqui mesmo construímos dentro, né, do Centro Espírita, do Movimento Espírita. Eu sou capaz de dizer para vocês que hoje 90% das minhas amizades são do Movimento Espírita. Alguns outros que ficaram de outros tempos são aquelas pessoas que são os nossos amigos que nós chamamos para o nosso aniversário, ou convidamos para alguma atividade, são aquelas pessoas que nós realmente estamos mais próximos. Isso é muito importante. Então, como é que se diz? Cultivar essa amizade. E também retornarmos àqueles que faz tempo que não vemos, não é? Porque o amigo é uma coisa interessante, se vocês observarem. Pode fazer 10 anos que tu não encontra esse amigo. Tu vai estar com ele aquele dia, parece que foi ontem. Porque a afinidade, o carinho, o amor, a vontade de estar junto. Eu tive a oportunidade também de uns 2, 3 anos atrás de encontrar um amigo de mais quase 40 anos que não nos víamos. Uma amizade de juventude. Foi muito bom. Mas é a mesma sensação, parece que a gente fazia pouco tempo deles. Então, isso nos traz essa construção, né, de colocarmos também, por que não, em nossas metas para o próximo ano, reencontrar os nossos amigos, ter com eles. Talvez eles não tenham os mesmos hábitos, né? Porque a gente seguiu caminhos, talvez tenham seguido outro, mas a gente pode separar isso, estar com eles, estar juntos, né? Através do estudo, meus amigos, o conhecimento conduz ao discernimento e ao equilíbrio. Porque a nossa vida é um constante desafio, é ou não é? Em casa, na rua, no trabalho, no trânsito, no supermercado. Se a gente não mantém um certo equilíbrio,
às vezes fica meio complicado nos relacionamentos, de entender o outro, de compreender o outro. Às vezes uma palavra mal colocada, um xingamento, nos tira um pouco, né, do nosso equilíbrio. A gente está se esforçando ali, daqui a pouco ele nos xinga, a gente quer revidar. Então, tudo isso, o estudo nos traz. Mas um estudo em especial, uma leitura especial, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o grande aliado de cada um de nós. É no Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos encontrar as respostas de nossas dúvidas, dificuldades, dores e sofrimentos. Né? Agora, o próprio Jardel nos leu o bem e mal sofrer. E quem não sofre, meus amigos? Existe alguém na face da Terra, vocês conhecem alguém que nunca sofreu, ou que não sofra algum tipo de problema? Talvez um pouco mais, um pouco menos. Ou já sofreu. Por quê? Faz parte do mundo de provas e expiações. Ainda o sofrimento, a dor. O Evangelho, esse é amigo inseparável de cada um de nós. Se recomenda a leitura do Evangelho. Logicamente, nós conhecemos isso que eu vou dizer, mas sempre é bom lembrar. A leitura, não uma vez só. Uma vez, não entendi bem, leio mais uma vez. Leio de novo. Reflito sobre aquilo. Reflito várias vezes. E se eu estou estudando no meu grupo de estudo do Evangelho, eu vou ter essa oportunidade de refletir com aqueles grupo de pessoas que estão comigo. E aí vem a terceira parte. Essa que é o grande desafio. Colocar em prática. Colocar em prática. E como falamos, somos testados no trânsito, no supermercado, em todos os lugares. Com os parentes, vizinhos. Aquele vizinho que bota a música alta meia-noite. Ok? Que levanta cedo, liga aquela máquina de cortar grama domingo de manhã, né, gente? A todo vapor. A gente quer dormir até mais tarde. Tudo está nos testando. E faz parte desse aprimoramento. O Evangelho, esse grande consolador, esse verdadeiro caminho para a felicidade, segundo o próprio Kardec nos traz, a transformação moral de cada um de nós. O Emmanuel nos diz que o estudo é a maior caridade que possamos fazer a nós mesmos. E realmente, isto é muito verdadeiro. Mas também, meus amigos, tem outro ponto aqui a conversarmos, que é o Evangelho Lar. Muitos de nós ainda não praticamos o Evangelho. Alguns de nós dizem, eu já vou no centro espírita 3 vezes por semana. Ainda preciso fazer o Evangelho Lar. O nome já diz Evangelho no Lar. É uma bênção, é uma oportunidade no lar. É um momento que nós temos para reunir a nossa família e falarmos sobre os ensinamentos de Jesus. Porque muitas vezes eu sou espírita, sou trabalhador, como falei, vou 2, 3, 4 dias por semana sendo espírita. Mas é a minha casa e o meu lar, como é que fica? A minha esposa não é espírita, meu filho também segue uma outra, não faz o Evangelho. E talvez até nós estejamos protegidos, né? Tudo aquilo que a gente tem em leitura, em reflexão. Mas o Evangelho é para harmonizar a família, é para harmonizar o lar. E vejam que interessante. O Evangelho tem origem divina, meus amigos. Foi o próprio Mestre Jesus que instituiu o Evangelho lá, quando aqui esteve. Lá, lembrando a obra Evangelho, Jesus no Lar, desculpe, de Chico Xavier, Espírito de Ney Lúcio. E ali ele conta que Jesus, certa vez, estava na casa de Simão Pedro. Ele viu que a conversa não estava muito, digamos assim, muito edificante. Porque os apóstolos não tinham toda aquela evolução que a gente achava que eles tinham. Eles tinham dificuldades também. Embora tenham sido escolhidos todos por Jesus, eles também eram espíritos que estavam ali em desafio, né? em
em existência desafiadora. E Jesus, então, convida, eles pegam, então, uma passagem do Antigo Testamento, faz uma leitura e comenta essa leitura com os. E toda semana, ele, então, faz esse convite, às vezes na casa de Zebedeu, que era pai de Tiago e de João. Assim ele ia fazendo. Esse livro é muito interessante, principalmente para a juventude. As histórias que Jesus conta são exemplos vivos. Imagina, temos a oportunidade de escutar histórias contadas por Jesus. Então, até fica uma dica de leitura para o nosso próprio Evangelho. Evangelho lá. E também, meus amigos, uma coisa que muitas vezes nós não temos o hábito e que é fundamental a todos nós, é a prece. Também fica uma meta de prece. Que a gente pode achar, há pensamentos, até do movimento espírita, de pessoas acharem que a gente não precisa conversar com Deus, porque Deus sabe o que a gente precisa. Mas é óbvio, né, gente, que Deus sabe o que cada um precisa. Mas Ele quer que eles se reconheçam e também, através de um processo de humildade, de entender essa divindade, também fazer a sua oração. Fazer os seus agradecimentos, os seus pedidos. Conversar com Deus, louvar a Deus através da prece. E vocês já repararam, com certeza, em qualquer momento de difícil, a gente faz aquela prece sentida, né? Que às vezes, muitas vezes, está ali e a gente se sente bem. A gente consegue ouvir a resposta de Deus. A gente é beneficiado por esse. E é importante termos, se não temos o hábito ainda, de colocar ali nas nossas metas. Vou fazer as minhas preces diárias. E os hebreus disseram um exemplo muito grande sobre isso. Né? Os hebreus sempre levantavam-se e já faziam suas preces matinais, louvando, agradecendo a Deus. Um hábito saudável, salutar. Claro que não precisa ter horário, mas é importante que fizemos essa prece, nos conectamos com Deus nesse momento. Tem uma história muito interessante também do nosso Leon Tolstói. Existe uma obra, nós recomendamos a leitura a todos, chamada Ressurreição e Vida. É uma obra escrita na psicografia por Ivone Pereira, pelo espírito de Tolstói. Lá são 6 crônicas, se não me engano, e 2 pequenos romances. Esses 2 pequenos romances são sensacionais. As crônicas também. Mas uma dessas crônicas, ele conta que na sua juventude, ele ia no verão, ele ia passar suas férias no interior da Rússia, na casa de uns tios. Lá ele conheceu um jovem chamado Boris. Esse jovem, ele era um estudante de filosofia, estava se preparando para ser monge também. E os dois, assim, logo que se cruzaram, se conheceram, tiveram uma afinidade muito grande. Isso é muito comum também para nós, né? De conhecer alguém que aparece faz tantos anos que eu te conheço. Isso é uma construção das amizades que essa jamais se perde. Talvez uma das virtudes maiores, né, do ser humano é ele ter esse sentimento, da amizade, de ter esse hábito. E ele conta, então, que eles conversavam durante as tardes, né, na casa dos tios de Tolstói. E passou-se um tempo, quase que sem querer, assim, Tolstói ficou sabendo que esse amigo havia falecido, havia desencarnado, de tuberculose. E naquela época não tinha cura, sabemos disso, né? Mas ele sonhava todas as noites. Ele se encontrava com Boris e conversavam sobre os mesmos assuntos que eles gostavam muito. Tolstói sempre foi muito religioso, embora no final da sua existência ele começou a combater muito a igreja ortodoxa russa. Ele contestava muito os ensinamentos da igreja. Bem, e ele então sonhava todas as noites. Passou-se um tempo, não sonhava mais. Bem, aí Tolstói desencarnou com quase 90 anos, 88, se não me engano. Aí, logo depois que ele chega ao mundo espiritual, ele estava lá, naquele processo, né, de adaptação. Quem vai visitá-lo? O Boris. Mas Boris chega na sua juventude, né?
vai lá, vai dar as boas-vindas ao amigo e vai agradecer as preces que ele fazia. E aqui serve essa história também para a gente falar na prece e também na amizade. Primeiro, a prece. Ele perguntou como vim agradecer as preces, horas de ser. E ele, muito de espírito investigativo, como é que funcionava o processo da prece. Quando tu orava com saudade, com amor, tu se apresentava na minha frente, quase que materializado. E da tua testa e do teu peito saiu uma luz muito grande, que me iluminava todo e me dava aquele carinho, me ajudou muito, porque você teve uma dificuldade muito grande de se adaptar no retorno, o Boris. E me fazia voltar naqueles tempos que nós estávamos juntos na casa dos teus tios. Ah, mas eu lembro que eu sonhava quase todas as noites contigo, e depois, um tempo depois, parou. Como é que funcionava isso? Nós nos encontrávamos todas as noites. Inclusive depois que tu parou de sonhar. Até o final da tua existência, todas as noites nós nos encontrávamos. Só que depois, quando tu ficou adulto, havia muito... Tu começou a te envolver com outras coisas, tinha outras preocupações, e tu não lembrava do sonho. Porque o sonho é a lembrança do sono, nós sabemos nós. Eles só não lembravam, mas se encontravam todas as noites. Então, vocês vejam aí, né, o que é amizade, o que significa amizade, né, como Jesus chega a caracterizar um amigo mais do que um irmão. Desse valor, então, a gente sempre recomenda, então, que a gente possa valorizar também as amizades, né, nesse ano que chega, né, como uma meta. Serviço no bem. Participar de atividades que nos proporcione ajudar a nosso próximo. Quando a gente ajuda alguém, seja uma moedinha na sinaleira, seja um pão que tu alcança, um prato de comida, um mantimento para alguém que bate a tua casa, ou uma informação que tu dá para alguém na rua e essa informação é válida. Qualquer ato ajuda uma senhora, um senhor de uma idade a atravessar uma rua. Não traz uma significação, não traz uma alegria interior a nós. A gente não se sente, digamos assim, ter feito alguma coisa boa, alguma coisa útil por alguém. Entregar a sopa no centro espírita, muitas vezes, assim, tem centros espíritas que fazem a sopa. Fazer o bem. Escolher alguma atividade que possa ajudar a quem precisa. Humberto de Campos nos diz, na obra Cartas e Crônicas, se não me engano é esta, que não existe festa no mundo que não traga mais alegria do que ajudar o próximo. Né? A gente ajuda alguém quando faz a coisa por alguém. Até foi essa semana, trocando uma ideia com você, só para comentar, eu vinha cruzando a Bento Gonçalves, que eu moro próximo da Bento, e o rapaz me viu e voltou. Ah, moça, eu precisava... Ah, começou me pedindo perdão. Ah, me perdoa, mas eu não te fiz nada. Se não me fizesse nada, por que tu está me pedindo perdão? E foi uma maneira que ele usou para abordar, para falar que ele precisava de um dinheiro para comprar um açúcar, um café para ele. A gente alcançou para ele. Mas, para mim, a satisfação, com certeza, foi maior que a dele. Eu pude ali ajudar, né, com um valor que não me era tão alto, mas que para ele era importante. Então, é isso. A gente se colocar, ter essa também como meta, fazer alguma coisa que possa ajudar alguém que precisa. Muitas vezes, ir numa creche, ou lá no Caminho da Luz, nós temos o lanche de rua, que é um café da manhã e uma janta que nós levamos a cada 15 dias. Então, tem pessoas que a gente não precisa nem ser espírita, a pessoa quer ajudar, a gente recebe. Porque oportunizar alguém de fazer alguma coisa. Ah, eu quero ocupar meu tempo com alguma coisa em prol do meu próximo. Né? Então, da gente poder também, porque, segundo André Luiz, gente, talvez a única coisa que nos pertence é o tempo. É o nosso tempo. Que aí nós temos nosso livre-arbítrio. Então, de usar esse tempo, talvez, algumas horas por semana para a gente, até no próprio centro espírita, né? Que a gente possa dar um pouquinho mais
ajudar um pouco mais. A gente, às vezes, encontra algum companheiro, esse ano eu quero me dedicar mais. Eles falam, escuta isso, eu quero vir mais à casa espírita, quero ajudar de alguma forma. Assim, ajudar também a fazer algumas coisas para ajudar quem precisa, enfim, as pessoas têm essa. Então, te colocar também como meta, né, lá nas nossas organizações. Mas que é importante também, meus amigos, também cuidarmos um pouco de nós. Porque quando Jesus fala amar ao próximo como a nós mesmos, o que será que o mestre quis nos dizer? Claro que nós temos o direito e nós interpretamos da maneira que nós entendemos o que nós estamos compreendendo. Que o amor ao próximo como a nós mesmos. Amarmos verdadeiramente. Não amor egoísta. Só queremos para nós. Aquele amor verdadeiro. Eu vou me melhorar, eu vou me cuidar da minha saúde, eu vou fazer mais exercícios, eu vou me alimentar melhor, eu vou me cuidar mais. E querer para o outro a mesma coisa. Amar ao próximo nós mesmos. Mas a gente sabe que isso é um desafio muito grande. A gente fez aquela brincadeira ali do emagrecer, enfim, que a gente sabe que é desafiador, não é? Então, de olhar um pouquinho para nós, do conhecer-se a si mesmo, que a questão 919 nos diz, que o nosso querido amigo Santo Agostinho, que veio, né, trazer tantos ensinamentos lá no Evangelho, se aproximou tanto, né, da proposta da falange dos Espíritos de Verdade, que colaborou de forma tão importante em tantos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, também, Livro dos Espíritos, se não me engano, o Livro dos Médiuns também tem passagens dele, de que realmente nos conhecermos a si mesmo. Isso é bem importante, meus amigos, porque quando Jesus dizia assim, que ele era humilde e simples de coração, e nos recomendava ser também humildes, e só nos conhecendo que a gente consegue identificar as nossas faltas e nos melhorarmos. Para isso, nós temos que exercitar a humildade. E olharmos e não, realmente, eu estou faltando nessa parte. E não precisa nem ser nenhum espírito evoluído para ser humilde, gente. Basta que eu me reconheça as minhas fraquezas. Eu já estou no caminho de alcançar a humildade. Olha, eu não consigo ser assim, eu tenho dificuldade, né, em tratar com as pessoas, eu tenho dificuldade assim, aqui no outro. E eu vou me reconhecendo. E eu só consigo me reconhecer se eu me conheço. Se eu não consigo me reconhecer, me conhecer, não olhando para dentro de mim, eu não consigo me conhecer. Aí eu fico só aquela velha famosa máscara que os psicólogos dizem. Eu só me apresento com aquele sorriso, sempre cordial, sempre apertando a mão de um, dando tapinha na costa do outro. Mas eu não sou, talvez até possa ser assim. Mas a gente não é assim. A gente sabe que nós temos muitas dificuldades. Talvez a gente gostaria de ser assim. Aquela pessoa que abraça a todos, que sorri para todos. Mas quando eu estou lá com a torneira, né, toda arrebentada, não consigo arrumar, não tenho água para tomar banho nesse calorão. Será que eu vou ter esse sorriso fácil? Aí eu começo a perceber, não, tem que melhorar nisso aí também. E é um convite à reflexão, porque, claro que a gente não vai se tornar melhor de uma hora para outra, mas a gente vai entendendo. E o amar-se é isso também, que é a recomendação de Jesus. A gente entendendo, não, tem que fazer um pouco melhor. Não só no cuidar da alimentação, mas no tratar o outro. E assim a gente vai construindo através desse conhecimento assim mesmo. E é interessante, meus amigos, eu gosto muito desse personagem, acho que me parece que Sócrates deve ter sido um espírito muito próximo de Jesus, não parece para vocês? Que lá no próprio introdução do Evangelho vai fazer ali uma comparação, né, do espiritismo com a teoria, os ensinamentos de Sócrates e Platão, porque Platão foi aquele que anotou tudo. O Platão foi tipo um Mateus de Jesus, que anotou todos os ensinamentos que o Sócrates não deixou nada escrito. E nessa passagem do conheça-se a ti mesmo, ela é muito interessante, e essa passagem não é de Sócrates. Estava escrito lá no templo de Delfos, quem conhece, né? Estavam lá reunidos vários sábios da Grécia, daquela época de Sócrates. Sócrates não estava presente, segundo as histórias que contam.
E eles lá conversando, comentaram o seguinte: qual de nós é o maior filósofo? E foi escolhido Sócrates, dentre todos. E quando voltava, então, disseram a Sócrates: tu foi escolhido entre nós, o mais sábio de todos. E lembra da resposta de Sócrates? Só sei que nada sei. E essa resposta aí nós conhecemos, mas ela tem mais um desdobramento. Ele fala que ele tendo esse reconhecimento de que ele era, ele levava vantagem sobre os outros, porque se reconhecia. E ele foi ver, então, ele ficou intrigado com aquilo, ele foi procurar, então, os grandes expoentes da época, né? Nas artes, nas ciências, enfim, em todas as áreas humanas, do intelecto também. E ele viu que realmente os outros não eram humildes, porque eles se achavam realmente que eles eram os maiores. E ele pensou assim: não, realmente, eu sou o homem mais sábio, porque eu reconheço as minhas fragilidades. Tem uma passagem dele que ele andava pelos mercados da época e diz assim: quanta coisa eu não preciso mais. Como se fosse no shopping, a gente anda por aí, né? Eu mexo com a minha esposa, tanta quinquilharia, né, meu bem? A gente não precisa mais. Eu brinco com ela. Elas vão olhando as lojinhas, que é o hábito da, né, feminino, a gente respeita isso, entende? Mas ele já dizia, tinha essa visão. Tantas coisas não preciso mais. Então era um homem que realmente é à frente do seu tempo, né? Um espírito bem mais adiantado, e pela própria humildade também já demonstrava isso. Então é um grande exemplo, digamos assim, vulto que a gente possa estudar e refletir sobre ele, quando ele também estava à beira da morte para tomar a tal da cicuta, os seus, digamos assim, seguidores apavorados, ele bem tranquilo, bem tranquilo. Bem, aí ele disse assim, né? Mas só, mestre, tão tranquilo? Não, eu estou bem tranquilo. Quem tá preocupado é quem vai me condenar. Né? E ele foi bem tranquilo, tomou seu veneninho, fez a sua parte e partiu para o mundo espiritual, com certeza, deixando ali, né, essas questões tão importantes de reflexão a todos nós. Também, buscar também perdoar as ofensas. Já falamos aqui um momento sobre esse tema, mas também se temos alguma dor, alguma mágoa, algum sentimento com alguém, ou se percebemos que alguém não nos olha mais como nos olhava antes, vamos ver se teve alguma diferença, alguma coisa que dissemos que não foi bacana, que não foi legal, para que a gente possa, então, ou perdoar, ou buscar esse perdão, para que essa mágoa, esse ressentimento, esse desejo negativo que fica no coração, se afaste também. Bem, já estamos, então, chegando ao nosso final da nossa reflexão, lembrando uma história de Divaldo Franco. Divaldo, ele é maravilhoso, essas histórias, né? A gente sabe que aquele homem, todo o seu conhecimento, e ele contando, então, assim, nos emociona, nos toca demais, né? Nos leva, muitas vezes, às lágrimas da emoção que ele tem, né? Do dom da palavra, da oratória. Mas nós, simples mortais, não temos esse dom, mas vamos tentar trazer essa história que ela possa nos ajudar também a refletir sobre esse tema, né, que aqui abordamos hoje, estamos abordando. Contou Divaldo naquela ocasião, essa história de um jovem americano muito rico, uma história verídica, muito rico, tinha seus 32, 33 anos de vida, já havia vivido tudo aquilo que o dinheiro pudesse comprar. Tudo que pudesse imaginar, tudo que nós quiséssemos fazer com dinheiro, ele já tinha feito com 30, 32 anos. Ele sentia, bom, já estou com 32 anos, e tem toda uma vida pela frente, e já fiz tudo aquilo que o dinheiro poderia ter. Não, tem que ter mais coisas. Não pode ser só isso. Porque muitas vezes a gente passa uma vida inteira trabalhando para adquirir, né? Ele não. Ele fez tudo que poderia fazer até essa idade. Recomendado por amigos. Porque sabe, tu viaja no Oriente, vai procurar aqueles sábios lá, hindus, enfim, homens que têm, né, que cultuam o espírito, as verdades de Deus. Por que tu não vai te aconselhar? Por que tu não vai, digamos assim, ver se tu consegue encontrar as respostas para dar sentido à tua vida? E assim ele faz. Pega uma mochila e segue. Pelo Oriente, vai indo, vai visitando algumas cidades, perguntava ali, perguntava lá, conhece alguém que possa me ajudar nesse aspecto? Ele foi indicado, então, um sábio
que vivia bem afastado do centro. Chegou lá e já achou muito interessante, porque era uma cabana, era uma casa desse sábio. Ele entrou naquela cabana, era uma peça com uma caixa no meio. E duas prateleiras dos dois lados da parede, cheias de livros. Ele imaginou que o sábio ali fazia as suas refeições naquela caixa colocada ali. Ele ficou durante alguns anos, um tempo ali, e aprendendo, refletindo com aquele sábio. Chegou um momento que, não, agora eu vou partir, já encontrei o sentido da minha vida, agora eu vou retornar, né? Vou retornar ao meu país, vou continuar, logicamente, totalmente transformado, né, por aqueles ensinamentos. Mas ele teve uma curiosidade, uma pergunta: mestre, eu quero te fazer a última pergunta, antes de partir. Mas se precisa viver tão simples assim, tão humilde assim? Aí o sábio olhou para ele, deu um sorriso. Mas, meu filho, tu mesmo aqui não chegasse apenas com uma mochila nas costas? E o rapaz assim: mas mestre, eu estava de passagem. E eu também. Então, é isso. Claro que não precisa viver tão... Mas esse é o ensinamento. Nós não estamos aqui para adquirir tudo isso. Nós estamos aqui de passagem para construir algo mais para o nosso espírito imortal que vai continuar. E o pão nosso, o Emmanuel trouxe um parágrafo só para a gente fechar aqui a nossa reflexão. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Todos nós já construímos muitas coisas, nós sabemos disso, mas há muito mais ainda a avançar. Então, esta é a proposta de todos nós, lembrando a questão 132. Evolução, nos melhorarmos, aproveitarmos, meus amigos, essa encarnação que foi planejada, com certeza, e a gente sabe que a filha é grande, né, para retornar. Então, vamos aproveitar, esse ano de 2024, que ele possa ser assim, um ano diferente para nós. A gente possa colocar essas coisas também no espírito, para nos melhorarmos. Então, queremos agradecer aqui o carinho de todos presentes aqui, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, desejando um 2024 com muito amor, com muita paz, com muita esperança, e que podemos seguir-nos juntos aí, aprendendo tantas coisas que os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita têm a nos trazer. Um abraço fraterno a todos e até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre, pelas tuas palavras. Com certeza contribuíram muito para termos um início de 2024 cristão, e o mais diferente assim, daqueles outros anos lá que tínhamos outras ideias aí mais materialistas. Convidamos todos então a fazermos a nossa prece de encerramento. Elevando a Jesus o nosso pensamento, te agradecemos o Mestre mais uma oportunidade de um ano que se inicia. Que nele possamos traçar as nossas metas de acordo com o teu Evangelho, buscando sempre nos tornarmos melhores, recordando-nos que também estamos de passagem por este planeta, que daqui nada levaremos, nem mesmo o nosso corpo físico, e que, portanto, somente os valores imortais do bem, da paz, do amor, da fraternidade é que estarão conosco, com o tesouro do nosso coração. Permita assim, Jesus amado, que tenhamos essa riqueza espiritual, progredindo sempre, estudando cada vez mais e nos doando ao próximo no limite das nossas forças. Permanece conosco hoje e sempre, que assim seja. Desejamos a todos um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.